Ora bem, antes de passarem os 10 minutos, temos que ficar aqui à espera. Eu já enviei uma mensagem a dizer que existe um monitor nesta UC, devem ter recebido, já devia ter enviado a semana passada, esqueci-me. Temos um monitor que é o António Bezerra, é um estudante, os monitores são estudantes, é um estudante do primeiro ano do mestrado, a função do monitor é tirar dúvidas que podem ser direcionadas a ele ou não, não é? Isto é, ele só tira as dúvidas que forem direcionadas a ele, obviamente. Isto para dizer que não podem continuar a procurar os docentes para tirar dúvidas sobre qualquer coisa. Se bem que eu não possa reclamar que não tenho recebido muitas dúvidas ou muitas questões. Bom, mas o António, é essencialmente, a tarefa dele é essencialmente dar apoio na parte dos trabalhos e em questões de bugs de software, que às vezes nós demoramos mais tempo a responder e o António estará mais disponível, em princípio. Não quer dizer que não possam questionar quer sobre o trabalho, quer sobre exercícios das aulas, quer sobre o Mochac, tudo o que tiver a ver com a parte prática podem falar com o António. Ele tem um horário semanal em que estará no Slack, mas vai respondendo também fora desse horário. Sobre os trabalhos, eu já tenho o enunciado do trabalho, só ainda não o publiquei, porque estava à espera do ok dos outros docentes. Vou esperar até ao fim do dia e depois publico, está bem? Por isso podem ir pensando nos grupos de trabalho para começarmos o projeto. Já me fizeram essa questão de turmas diferentes. Ainda não combinei com outro regente, com o professor Pedro Ribeiro, como é que isso é ou não. Mas, novamente, até ao fim do dia, eu digo isso. Eu decido sozinha, se não tiver resposta. O problema das turmas diferentes é que o responsável pelo trabalho, quem vai avaliar, digamos assim também, vai ser o docente da aula prática. Se começarmos a ter as coisas distribuídas por turmas, isso complica um bocadinho o processo. Não quer dizer que seja impossível. Ok, acho que podemos ir começando. Ok, vou começar vou iniciar a gravação. Recording in progress. Ora bem, boa tarde então novamente. Nós hoje vamos falar em tipos de dados abstratos, que é um conceito que já estará ou já é conhecido
de todos nós, em princípio, embora sem este nome pomposo, mas acho que todos nós vamos, durante a aula, vamos perceber que é algo que já é conhecido. Mas vamos analisar um bocadinho o conceito em si e o que é que nós pretendemos com os tipos de dados abstratos. Bem, primeiro que tudo, o conceito de abstração. O que é isto de abstração? A abstração tem a ver com conseguirmos abstrair, e usamos a mesma palavra para explicar o conceito, mas acho que se entende, é conseguir abstrair os detalhes de algo. E nós já falamos ou já vimos o conceito de abstração nos procedimentos ou funções, na programação. Quando programamos uma função, quando implementamos um procedimento ou uma função, o objetivo está geralmente descrito no cabeçalho da função, não é? O cabeçalho da função vai dizer, em princípio, o que é que se pretende e o que é que necessitamos para que essas operações ou esse procedimento seja realizado. A abstração é exatamente isso, é conseguir especificar algo sem fornecer os detalhes de como esse algo depois é realizado. No fundo, quando falamos em procedimentos, o que é a abstração aí? É aquilo que é dito no cabeçalho da função, é o porquê, o que é que a função faz, sem dizer como é que ela faz. Bom, nos dados também podemos abstrair-nos de alguns detalhes, de muitos detalhes, e o objetivo aqui é abstrair-nos dos detalhes da representação dos dados. Quando queremos especificar algum conceito, não precisamos obrigatoriamente de mostrar os detalhes de como isso é representado internamente. Ok, e por que se torna importante este conceito de abstração? Abstração de dados, que é o que vamos falar agora, abstração de tipos de dados. E já não estamos a falar de abstração de procedimentos, mas sim abstração de tipos de dados. Isto porquê? Porque quando estamos a tentar resolver um problema, uma das partes core, cruciais, é o desenho ou a especificação do tipo das estruturas de dados. Okay? Não tanto como é que inventar ou descrever algoritmos novos. Isso muitas vezes não é aquilo que é mais importante no nosso projeto, mas sim de encontrar as estruturas de dados certas para resolver o que estejamos a tentar resolver. Ok, alguns problemas que podem ocorrer quando esses dados não são bem escolhidos. E quando falamos em escolha de dados, não estamos a falar em como vamos representar os dados. Isso não é o importante quando estamos a projetar algo. É mais, é mais especificar os dados a um nível mais abstrato. Okay? E essas decisões devem ser tomadas tão cedo quanto possível, mas não demasiado cedo. Porque se eu ainda não conheço bem o meu problema, se não conheço os requisitos, se não conheço os outputs, se não sei exatamente aquilo com que estou a lidar, também não vou conseguir encontrar as estruturas mais adequadas. Porque as estruturas mais adequadas dependem do problema que eu tenho em mãos. Quando nós, ou quando se sente a necessidade de alterar as estruturas de dados de algum projeto, se isso for demasiado tarde, nota-se, é óbvio, que é muito mais difícil alterar o que quer que seja
alterar o projeto, algo no projeto, se tivermos que mexer nas estruturas de dados base do nosso programa. Okay? Por isso, é muito importante encontrar as estruturas certas e modular o projeto de modo a que a tarefa seja simplificada. Ok, quando falamos em tipos de dados abstratos, então o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar em esquecer um bocadinho a estrutura dos dados em si e pensar mais no uso que vamos dar a esses dados. Mais no significado do que é que os dados qual o papel que esses dados vão tomar e os significados deles no nosso projeto, e não tanto a organização ou a estrutura dos dados. A representação de como os dados são representados é algo que é detalhe, não vai ser importante ou não deve ser importante ou motivo de preocupação para o utilizador. E quando falamos aqui de utilizador, o utilizador estamos a ver como sendo alguém ou algum programador que vai utilizar os tipos de dados que estamos a especificar. Vamos supor, por exemplo, que eu quero especificar um tipo data. Okay? É um tipo de dados que vocês imaginam deve conter algumas coisas lá dentro, deve conter o dia, o mês, o ano, a hora, o minuto, os segundos, ou não, milissegundos, não sei. Então, aquilo que está lá dentro não interessa muito para quem vai usar o tipo de dados. O que interessa é que aquilo consiga representar uma data, consiga adicionar um dia ou uma hora ou minutos, quer que seja, consiga calcular a diferença entre duas datas. Bom, isso é importante ter para fora. Agora, o detalhe de como isso é feito pode e deve ser escondido dos utilizadores. É isso que nós chamamos de abstração. E quando falamos em tipos de dados abstratos, estamos exatamente a falar disso. E os tipos de dados abstratos, além desta abstração, suportam ainda, ou devem suportar ainda, outras duas propriedades que já conhecemos, quanto mais não seja da programação orientada para objetos, que é o encapsulamento e o esconder de informação. Agora, quando falamos em tipos de dados abstratos, estamos a falar em duas coisas ao mesmo tempo. Estamos a falar nos dados em si, e estamos a falar nas operações que são realizadas por esses dados. A especificação deve ser só não nos dados, mas também nas funcionalidades associadas, que são as operações. Vejamos um exemplo. Vamos supor que queríamos especificar o conceito de triângulo retângulo. Existem duas, se calhar existem mais, mas bom, pelo menos estas duas formas de o fazer. Um triângulo retângulo pode ser descrito pela base e pela altura, okay? Ou pode ser descrito pela base, pela hipotenusa e pelo ângulo. Qualquer uma destas duas opções serve para especificar o que é um triângulo retângulo. Okay? Em termos de abstração, em termos de tipos de dados abstratos, sim, não interessa muito, para quem vai utilizar a classe triângulo retângulo, não interessa muito o que é que está lá dentro. Se o triângulo retângulo é representado de uma maneira ou se é representado de outra. Interessa que consiga especificar um triângulo retângulo, que existam um conjunto de funcionalidades ou de operações que me permitam criar um triângulo retângulo, especificando quais são os valores dos seus lados, seja por uma maneira ou por outra, verificar qual é a altura do retângulo, do triângulo retângulo, verificar qual é o perímetro. Bom, essas operações devem estar disponíveis. O modo como essas operações são implementadas, são realizadas, depende, obviamente, da representação 1 ou da representação 2, mas não é motivo de preocupação, nem deve interessar para quem está de fora
usar esse tipo de dados. É isto que nós queremos dizer com tipos de dados abstratos, e já estão a ver que isto é muito parecido com aquilo que já conhecemos das classes. Ou tem alguns conceitos relacionados. Um outro exemplo é classe ponto num espaço bidimensional. Um ponto pode ser representado simplesmente pelas coordenadas no espaço cartesiano, x, y, ou pode ser representado pela distância ao centro nesse espaço, mais o ângulo com o eixo das abscissas. Qualquer uma destas representações serve, ou destas implementações, satisfaz o propósito de especificar um ponto bidimensional. Claro que depois teremos todas as operações associadas que poderão ser feitas numa ou noutra representação. Escalar um ponto, fazer a translação, todas essas operações podem ser feitas num ou noutro. Bom, então, o que é isto de tipos de dados abstratos? Bom, podemos ver isto, esta figurinha, se calhar, ajuda a ilustrar melhor este conceito. Vai existir uma barreira, digamos assim, que é a chamada barreira de abstração, entre o mundo exterior, que são os utilizadores que vão usar o tipo de dado abstrato, e a implementação. Nesta barreira são especificadas as funcionalidades de uma maneira abstrata, de uma forma abstrata, são especificadas as funcionalidades daquele tipo de dados. O que é aquele tipo de dados e quais as funcionalidades que disponibiliza. O modo como implementamos pode ser feito de maneiras diferentes por pessoas diferentes, desde que obedeçamos à abstração, porque é isso que o utilizador vai ver e vai usar. Okay? Em termos de operações que são ou que podem ser descritas nesta tal abstração, é usual dividir aquelas operações em operações de 4 tipos: criação, observação, produção e mutação. Não são diferentes também daquilo que nós já conhecemos em termos, por exemplo, de métodos de uma classe, mas já vamos ver a analogia. Antes disso, dizer que nos tipos de dados também é usual dividir os tipos de dados em 2 categorias, que são os mutáveis e os imutáveis. O que é um tipo de dados mutável? É aquele em que as instâncias desse tipo de dados, os objetos, digamos assim, podem ser alterados. Os imutáveis, tal como o nome diz, é imutável, não pode ser alterado. Então, relativamente àquelas 4 categorias de operações que tínhamos visto anteriormente, o que é uma operação de criação? Uma operação de criação é aquela funcionalidade que permite criar novas instâncias do tipo de dado abstrato. Fazendo a analogia com a programação orientada por objetos, são os construtores da classe. As operações de produção são aquelas funcionalidades que criam novos objetos a partir de outros objetos daquele tipo de dados. Os observadores ou as operações observadoras são aquelas funcionalidades que usam os tipos de dados do meu tipo e retornam objetos ou retornam outros tipos de dados diferentes. As operações de mutação são aquelas que alteram o objeto associado àquele tipo de dados. E vamos ver alguns exemplos que a coisa torna-se mais compreensível, se bem que os conceitos não sejam nada de especial, e vamos fazer a analogia também com aquilo que vimos já na programação orientada por objetos. Mas, nesta tabelinha, e não é fácil perceber, eu chegar lá, que
os tipos de dados da categoria mutável, ou os tipos de dados que são mutáveis, podem apresentar qualquer uma destas funcionalidades ou destas operações. Os imutáveis, obviamente, não admitem as operações de mutação porque alteram o objeto e isso não deve ser permitido num tipo de dados imutável. Vejamos um exemplo para clarificar estes conceitos. Vamos supor que eu queria definir ou especificar o tipo de dado conjunto. Okay? Um conjunto de elementos. E para simplificar, é um conjunto de elementos que são inteiros. Ok, eu vou definir a classe int7, vai ser aquela classe que vai implementar este tipo de dados, e vou dizer que esta classe vai ser uma classe mutável. Desculpem, vai ser um tipo de dados mutável. Obviamente, se eu estou a representar um conjunto, se eu quero representar o conceito conjunto de inteiros, em princípio, eu vou querer que esse conjunto apresente as funcionalidades inerentes a qualquer conjunto, que é adicionar um elemento, remover um elemento, logo o conjunto em si vai ser alterado. Então, eu estou a tentar especificar um tipo de dados que é mutável, eu quero que seja mutável. Pronto, vejamos então os diferentes tipos de operações. A operação de criação, tal como foi dito na definição, que é que faz esta funcionalidade? Cria um novo objeto daquele tipo de dado. Neste caso, posso fazer isso através do construtor da classe. E reparem que eu aqui só especifico o que é a funcionalidade. Não estou a implementar, não estou a dizer qual é o código, não estou a escrever código ainda, estou só a especificar a um nível abstrato o que é que a funcionalidade será. No fundo, é o cabeçalho do meu método. Isto é um construtor que vai criar um objeto ou vai criar uma instância daquele tipo de dados abstrato, instanciando o conjunto num conjunto vazio, sem elementos. O segundo construtor, o segundo método, cria uma nova instância de um conjunto com um elemento X. Eu podia ter mais funções de criação. As funções de observação. O que é que são as operações de observação? São aquelas operações em que eu olho para os meus dados e vou retirar informação do meu tipo, daquele tipo de dados, e vou retirar informação. Neste caso, por exemplo, pode ser verificar se um elemento X existe no conjunto. Novamente, reparem, eu não tenho código, só estou a especificar de uma forma abstrata o que é que deve ser, ou qual é a funcionalidade que eu quero que exista. Outro exemplo, retornar o conjunto de elementos do conjunto. Isto são os chamados gets da programação orientada para objetos. Não só os gets, claro, porque isto é qualquer operação, os observadores vão olhar para o meu tipo de dados e retirar alguma informação. O existe também é uma operação do tipo observador. As operações do tipo produtor, as operações produtoras, o que é que fazem? Criam objetos daquele tipo. O resultado da funcionalidade da operação vai ser a criação de um novo objeto daquele tipo de dados, ou uma nova instância daquele tipo de dados. Por exemplo, se eu quiser fazer a união de dois conjuntos, o meu conjunto com um segundo conjunto que é especificado, o resultado vai ser um novo conjunto, aí está, uma nova instância daquela abstração conjunto, vai ser uma nova instância que contém os elementos de um e do outro. Finalmente, as operações de mutação. O que é que são? São aquelas operações em que
os meus dados são alterados. A instância que, em concreto daquele tipo de dados está a ser alterada. Por exemplo, adicionar ou remover um elemento ao conjunto. Notem que a instância, o tipo de dados aqui é o conjunto todo. Isto é que eu quero representar. Se eu inserir um elemento, eu estou a alterar, ou possivelmente a alterar o meu conjunto. Se eu remover também. Okay? Estas operações de mutação, obviamente, não são permitidas nos tipos de dados imutáveis. Okay? Obviamente, porque esses não podem ser alterados. Ok. Bom, estão a ver que isto que falamos, embora tenha estes nomes ou estes conceitos novos de produção, criação, mutação, etc., são conceitos que nós já conhecemos da programação orientada para objetos e que já tínhamos visto várias vezes, embora não com estes nomes. Ok, relativamente... eu só queria falar em mais um conceito, que não é bem um conceito, é mais um problema que advém se não tivermos cuidado nestas especificações, principalmente relativamente a isto que são os tipos de dados mutáveis e imutáveis. O que é que é isto? A exposição da representação. É o facto de nós estarmos a especificar, nós programadores, estamos a especificar um tipo de dados que é imutável. Eu quero especificar um tipo de dados que vai ser imutável, eu estou a especificá-lo para isso, e se não tiver cuidado nessa especificação, corro o risco de outsiders, é código que vem de fora, os chamados utilizadores, estraguem essa imutabilidade. Que cuidados devemos ter? Vejamos este exemplo. Vamos considerar que eu tenho a classe tweet, toda a gente sabe o que é um tweet, não é? Tenho a classe tweet que é identificada por um autor, por um texto e por uma data em que é publicada. Tenho o construtor da classe tweet, tenho o ver quem é o autor, ver quem é o texto e ver qual foi a data de publicação. Em princípio, isto que aqui está é um tipo de dados imutável, pelo menos eu especifiquei como tal. Não tem nada que altere a informação, não tem nada que altere uma instância daquele tipo de dados, só tenho a criação e tenho métodos que são métodos observadores. Okay? Não tenho nada que altere o meu objeto tweet. Tweet 1, tweet 2, seja lá o que for. Bom, tudo bem, até aqui tudo bem. O problema está em quando alguém usa a minha classe tweet. Se tivermos, vamos supor que temos este código que usa a classe tweet. Um utilizador qualquer faz uma função chamada retweet. O que é que isto faz? Aceita um objeto, aceita um tweet e vai criar um novo tweet que vai ser publicado uma hora mais tarde. Que tem data de publicação de uma hora mais tarde. Eu vou ao meu tweet, vou ver qual é a data de publicação deste tweet original, do T, somo uma hora a essa hora e crio um novo tweet cujo autor é o João, o texto é o mesmo do original e a data é a data mais um que foi calculada ali atrás. Okay? E retorna este novo tweet. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que o tweet original, no atributo data, quando eu faço o getTime, ele não vai buscar a data, ou antes, vai buscar a referência para uma data. Okay? O que ele retorna é a referência para a data em que o tweet foi publicado. Ele retorna uma referência para esta data. Se eu alterar as horas, eu altero as horas da data, eu estou a alterar as horas para o novo tweet, que vai agora ser colocado como sendo do autor João,
mas também estou a alterar a data para o tweet original. Estou a estragar, estou a alterar o objeto tweet original que tinha sido especificado anteriormente como sendo imutável. Olha, eu como programador pretendia que ele fosse imutável e não coloquei ali nada que o conseguisse alterar. O problema é que há código exterior que consegue aceder ao meu objeto porque eu não tive cuidado e no atributo, no campo data, deixei que fosse usada uma referência. Ao deixar que fosse usada uma referência para um objeto ou para uma informação, para um objeto que é mutável dentro do meu tweet, que eu queria que fosse imutável, isso estraga a imutabilidade do tweet, ou pode estragar porque estou a abrir caminho para que o objeto que eu queria que fosse imutável seja alterado. O problema não há resolução, é simplesmente quando retorno a data de um tweet, não retorno a referência, retorno uma cópia para essa data, e aí já ninguém pode mexer no objeto data. Okay? Bom, mas isto para dizer que é preciso ter cuidado quando estamos a especificar os tipos de dados, é preciso ter cuidado com aquilo que pretendemos que seja realizado e principalmente nesta história dos tipos mutáveis e imutáveis, não deixar ou ter cuidado com tipos de dados imutáveis que têm referências para outros objetos. Se não tiverem referências, a única a responsabilidade é unicamente dos métodos da própria classe. Agora, se estivermos a permitir referências, isso pode ser usado por código exterior. Pronto, questões. Demorei um bocadinho mais do que na aula passada. Tal como eu disse, isto são conceitos que já são um pouco conhecidos por causa da programação orientada por objetos, de modo que eu não vou gastar mais tempo com esta questão dos tipos de dados abstratos, porque já disse também aquilo que queria frisar, e vamos entrar já diretamente nas estruturas de dados lineares, porque aqui já não temos muito tempo, e a primeira delas vai ser as listas, e vamos ocupar o fim desta aula e a próxima com a questão das listas. O que é isto de listas? A primeira estrutura de dados lineares que nós vamos falar, além do vector, mas essa já vinha de trás. O que é uma lista? E primeiro vamos especificar a estrutura de dados em termos de ADTs, isto é? TDAs, melhor, tipos de dados abstratos. Vamos dizer o que é uma lista, o que é que queremos, o que é que se entende, queremos não, que o conceito já existe. O que é que se entende por lista? E depois vamos ver possíveis implementações de listas. Mas o essencial é o conceito. O conceito de lista é isto. Agora, como é que eu implemento isto? Okay, vamos ver duas alternativas muito rapidamente, porque o objetivo aqui não é estar a programar. Não estou a partilhar a tela? Desculpem. Já está? Já. Pronto, o objetivo aqui não é mostrar os detalhes de implementação, é apenas ver que existem possíveis implementações diferentes e quais são as vantagens e as desvantagens de umas e de outras. Isso temos que saber. Okay? Mesmo que não conheçamos os pormenores da implementação todos, precisamos de perceber as diferenças. Bom, mas vamos começar pelo conceito. De uma forma abstrata, de acordo com os TDAs, tipos de dados abstratos, o que é uma lista? Diz o conceito abstrato de lista
com uma lista é uma sequência de elementos do mesmo tipo. Ok, é isto que eu quero representar, é o que eu quero usar. É uma sequência, e por sequência é uma sequência, não é um conjunto de elementos do mesmo tipo, é uma sequência, o que significa que tem que existir a noção do que é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, uma sequência. Um vector é uma sequência de elementos do mesmo tipo, ok? Aqui o conceito de lista, dito assim, também é aplicável a um vector. Mas atenção, um vector já é uma estrutura de dados linear, está bem? Que nós não vamos estudar, que já está estudado. Mas uma lista é uma sequência de elementos do mesmo tipo. Tudo bem. Em termos de conceito, é isto que pretendemos é isto que significa lista. Em termos de funcionalidades, porque nós dissemos que os tipos de dados abstratos são especificados por dados mais operações, que são as funcionalidades. Quais as operações que uma lista deve permitir? Bem, esta tal sequência de elementos do mesmo tipo, para ser considerada lista, deve permitir as seguintes operações: criar uma lista vazia, sem elementos, adicionar ou remover um elemento a uma lista, e aqui não diz se é no início, no fim, em qualquer posição, vamos assumir que é, ou em qualquer posição, não especifica. Determinar a posição do elemento na lista, se é o primeiro, o segundo, o terceiro, já que é uma sequência. Determinar o comprimento da lista e concatenar duas listas. São as operações básicas. Na implementação do conceito lista, isto é o conceito, a especificação do conceito. Nas implementações que vocês vão encontrar da estrutura lista, vão ver outras operações além destas, possivelmente, mas estas são as básicas. Se implementar isto, é considerado uma lista. Pode implementar mais, mas estas são as essenciais. Bom, uma coisa que devemos falar antes de continuar em iteradores, que já falamos, por isso eu vou passar isto muito rapidamente, mas se quiserem que ande mais devagar, avisam. E porquê iteradores? Porque qualquer, não é bem qualquer, mas é quase. Muitas das operações que são realizadas, das manipulações que são efetuadas sobre listas, ou das operações que eu realizo, quando falo numa lista, aquilo é uma sequência de elementos, quase sempre eu tenho que percorrer a lista, ou muitas vezes eu tenho que percorrer a lista para fazer o que quer que seja, para adicionar, para remover, para procurar. Bom, muitas vezes vou ter que percorrer a lista. E para percorrer a lista, geralmente isso é feito através de um tipo de dados que é chamado iterador. O iterador, também já conhecem dos vectors, pelo menos. O iterador é um tipo de dados que permite percorrer um conjunto de elementos que estão em algumas estruturas de dados, que estão contidos em algumas estruturas de dados. E quando falaram em iteradores, disseram que o iterador era uma classe que tinha um conjunto de métodos, é exatamente a especificação de um iterador. Um iterador é um tipo de dados que deve permitir referenciar elementos de uma coleção de elementos. Elementos de uma coleção. E as operações que são associadas a um iterador ou que são requeridas a um iterador é iniciar, colocar-se no primeiro elemento, percorrer, andar de elemento em elemento, e andar pode ser andar mais um, andar menos um, mas as operações básicas é colocar-se no início, andar para o elemento seguinte, isto estamos a falar numa sequência, o iterador só consegue iterar quando falarmos em sequência, senão ele não sabe o que é o seguinte, avançar para o seguinte e ver se chegou ao fim. Okay? São as operações base. Há iteradores que têm mais operações, tudo bem. Estas são as operações básicas associadas a um objeto, a um tipo de dados abstrato iterador. Um TDA do tipo iterador. Okay? Ao conceito iterador. Pronto, o iterador não é um apontador, é um referenciador
para um elemento de uma coleção e onde é permitido depois passar para o seguinte, e para o seguinte, e para o seguinte. Isto já vimos, iteradores aqui, isto já vimos. Isto eu acho que já apresentei numa outra aula, mas é só para relembrar o uso dos iteradores. Eu aqui tenho um vetor de strings e o iterador está a iterar esse conjunto, que é um vetor de strings. Uma coleção de elementos que estão numa sequência, existe o primeiro, o segundo, o terceiro elemento do vetor, adiante, pronto, o iterador é begin, end, início, vezes chegou ao fim, e mais, anda para o seguinte, já sabem usar isto. Bom, também vimos, numa das aulas, que existem diferentes tipos de iteradores, em que se pode andar mais um, mais n, menos um, menos n, para trás e para a frente. Quer dizer que existem mais operações além daquelas básicas, mas isso é pouco. Os iteradores, aquele iterador faz mais operações que as requeridas para ser considerado um iterador. Ok, pronto. Se tiverem mais questões, se tiverem dúvidas sobre esta questão dos iteradores, digam, eu passei rapidamente porque é um conceito já conhecido e eu queria falar agora nas implementações das listas. Vamos voltar ao nosso problema das listas. Eu quero implementar, já especifiquei o conceito de lista, é uma sequência de elementos do mesmo tipo. Agora vamos tratar de implementar esse conceito. Okay? Como é que eu posso representar uma lista? Se é uma sequência de elementos do mesmo tipo, eu posso representar usando um array. Atenção, isto é um array, não é um vector, é um array. O que é um array? Um array é um conjunto de elementos dispostos sequencialmente em memória. Okay? Isto é um array. É a versão base, não é um vector, o vector pode ser implementado por arrays ou não, mas um array é um conjunto de elementos dispostos sequencialmente em memória. E nós podemos implementar as listas utilizando ou a estrutura array ou baseando-nos em listas ligadas, em apontadores e formar listas ligadas à custa destes apontadores. O que é isto das listas ligadas? Eu não sei se vocês conhecem o conceito ou não. Estava à espera de uma reação, mas vamos lá ver. O que é uma lista ligada? Uma lista ligada é um conjunto de elementos, tal como no array. Este array que aqui está é o mesmo que está representado, o conjunto de elementos deste array é o mesmo que está representado nesta lista ligada, que são duas estruturas diferentes que representam o mesmo conjunto de informação, a mesma informação. Enquanto que aqui eu tenho o caractere, isto são caracteres, vamos supor, o caractere A numa posição de memória, o caractere B na posição seguinte, blá, 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 assim sequencialmente. Uma lista ligada tem o caractere A, B, C, D, E e F, não possivelmente em posições contíguas da memória, mas em posições dispersas, sendo que um nó, isto chama-se nó da lista ligada, um nó da lista ligada contém informação útil que eu quero guardar, o A, vamos supor, e depois contém mais um campo que me diz qual é o endereço de memória onde está o elemento seguinte. Referencia o elemento seguinte. Okay? E este referencia o seguinte e assim por diante. Okay? No fundo, o que nós vamos ter aqui são apontadores, indicadores de posições de memória, apontadores para o próximo elemento. Em vez do próximo elemento estar na posição seguinte de memória, que é o caso do array, está noutra posição, mas para isso eu tenho que saber qual é essa posição. Então tenho um apontador que me diz qual é essa posição. Bom, relativamente à primeira das representações, que é a representação em array,
Vamos só ver alguns pormenores. Não vou apresentar a implementação toda, nem a tenho aqui a implementação toda nos slides, mas se quiserem arranjo, mas não tenho a implementação toda, porque eu só quero mostrar algumas particularidades, alguns pormenores disto. Vamos supor que nós íamos então implementar o tal conceito de lista utilizando o array. O que é o array? Já vimos, é um conjunto, é um conjunto de elementos dispostos em posições contíguas da memória. O que significa que eu tenho que dimensionar o meu array a priori. Okay? Não vou estar sempre a redimensionar o array, que isso dá muito trabalho, porque tenho que procurar novas posições de memória onde o colocar, quando a memória onde estou não tem espaço a seguir. Isto é, vamos supor que eu queria guardar não sei quantas posições, não sei quantos caracteres, mas estimo que vou precisar mais ou menos de 9. Então digo assim, ok, então vou guardar 9 posições de memória, vou construir um array de 9 posições, ok? E vou colocando os elementos, pronto, ou colocando ou removendo, fazendo o que for necessário, mas quando eu quiser guardar mais de 9 posições, vou ter um trabalho extra, ou não aceito, que é o que acontece nesta implementação, só aceito até 9, é para simplificar, ou se eu quiser adicionar mais um elemento, o que é que eu tenho que fazer? Não posso adicionar no fim, porque não tenho memória para ele. As posições de memória têm que ser contíguas, eu só reservei 9, não tenho a 10ª. O que é que tenho que fazer? Tenho que procurar mais outro bloco de posições de memória, 20, vamos supor, vou ter que procurar um bloco onde existam 20 posições de memória livre e copio para lá as 9 que já tinha e agora posso começar a completar com as restantes. Mas fazer esta realocação é uma operação pesada, ok? É por isso que, só para perceberem porque é que o array já está dimensionado a priori. Eu tenho o array já dimensionado com uma capacidade que eu acho que é suficiente e depois vou guardar num outro atributo qual é ou quantos elementos estão a ser usados neste momento, quantas posições de memória estão a ser usadas neste momento, daquele array, ok? Isto para percebermos como é que a implementação está feita. Pronto. Agora, numa lista, porque estamos a falar da estrutura lista, implementada à custa disto, mas é estrutura lista. Numa estrutura lista vou querer fazer as operações, inserir, remover, procurar. Quanto tempo, porque nós agora vamos comparar esta implementação de arrays com a implementação de listas ligadas. Quanto tempo é que eu demoro, qual é a complexidade temporal de fazer uma operação de pesquisa? Por exemplo, é percorrer este arrayzinho todo até chegar ao elemento que eu procuro. No máximo demora menos, ou size, que é o tamanho. Quanto tempo é que demora a inserir? Depende. Se for inserir no fim, demora-me constante, demora-me 1. Se for inserir no meio, eu para inserir aqui vou ter que arrastar os outros para a frente, vou ter que fazer um shift. Já me demora no máximo N. E a remoção é a mesma coisa. Ao contrário. Como é que nós podemos então implementar isto? Só vou mostrar o esqueleto da classe, não vou mostrar as implementações, sejam sossegados. O esqueleto será então isto. Vamos chamar-lhe VList, devia ser a list da array. E é um template, só para isto ser genérico. E então eu tenho aqui os meus 3 atributos. Tenho a capacidade, tenho o número de posições usadas e tenho o array elementos, que é um array de object. O que é que... e depois, está no slide seguinte, que aqui nunca havia, tem aqueles métodos todos que devem estar associados a uma lista. Inserir, procurar, remover, construir uma lista vazia ou esvaziar uma lista, blá, blá, blá. E temos os construtores também. Pronto. Que não estão implementados. Se quiserem a implementação, arranja-se. Mas eu queria mostrar mais esta questão do iterador.
E agora o que é que temos? Se nós quisermos, como dissemos, dos principais, uma das principais funcionalidades associadas às listas é o seu varrimento, é o percorrer a lista que deve ser feito, ou que é feito à custa dos iteradores. Então vamos implementar um iterador. E vamos implementar um iterador para esta estrutura que acabamos de definir. Ora bem, aqui está o nosso iterador. O que é, e estão aqui, esta bonecada toda, já vamos ver para que é que o nosso iterador, que é o VList ITR, pode ser, há mais implementações possíveis, pode ser implementado da seguinte forma. Eu vou ter, ou vou ter dentro desta classe VList ITR, iterador para a lista, eu vou ter a própria lista, okay? Estão a ver? Vou ter uma referência para a própria lista, que é isto que está aqui na rodinha azul, é a minha lista, e vou ter um inteiro que me diz qual é o índice atual que está a ser referenciado, para onde o iterador está a referenciar. E se o pós for 3, isso significa 0, 1, 2, 3, que eu estou a referenciar o caractere Y. É o elemento que está a ser referenciado por este iterador. Okay? E o meu iterador deve implementar aquelas funções que vimos. Devemos ter este advanced é o iterator mais, nós colocamos aqui, eu coloquei aqui o advance, mesmo para dar um nome diferente. Este advance é a mesma coisa que eu implementar o operador, chamar-lhe operator mais, mas não foi, que é para vermos que é uma coisa, que é uma implementação diferente. Mas pronto, faz exatamente o que faz o mais, como eu disse, poderíamos fazer a redefinição do operador mais. O que é que ele faz? Incrementa este pós. Se eu quiser andar com o iterador para a frente, ele neste momento está a referenciar o Y, se eu quiser andar com o iterador para a frente, é só incrementar o pós que estava em 3 e passa a 4. Se o pós for 4, 0, 1, 2, 3, 4, está a referenciar o K. Como é que eu vou buscar o elemento referenciado? É o asterisco, que aqui se chama retrieve. O que é que faz este retrieve? Vai à lista, ver no campo elements, que é este arrayzinho, qual é o elemento que está na posição do iterador, na posição pós. E vai buscar ou o Y, que é 3, ou o K, se for o 4. Tá bem? Mas estão a ver, novamente, não é que eu quero que percebam os detalhes desta implementação, aliás, isto pode ser implementado de outra maneira, de certeza, é só para perceber o que é esta questão do iterador. Um iterador não é um apontador para qualquer que seja, é um tipo de dados que tem disponível aquelas funcionalidades inerentes a um iterador. Ok? Pronto, alguma questão sobre isto? Depois passamos para a outra implementação com listas ligadas, já vai ficar para a próxima aula. Recording stopped. Eu queria tirar a gravação e tirei a partilha, mas pronto, já tirei a gravação. Ok, mais alguma dúvida sobre isto? Alguma questão? Há alguém que não gosta de listas ligadas? Se não há questões, terminamos a aula por aqui. Eu não percebi este comentário da lista ligada. É algo que já conhecem? De gingeira, é?
Estamos sem gravação, podem falar. Ah, ok, pronto, já conhecem. Já podiam ter dito. Então a próxima aula é mais rápida. Se já conhecem estas ligadas, vai ser rápido. Ok, tudo bem. Pronto, então até quinta-feira. E estejam atentos que o enunciado do projeto deve sair ainda hoje ou mais tardar amanhã de manhã, está bem? E eu envio também informação sobre se os grupos podem conter elementos de turmas diferentes ou não. Até quinta, professora. Boa semana. Tchau.